E o pecado, irmãos, vai combater aquilo que é santo, aquilo que é puro, a essência de Deus. Tudo que foge à natureza de Deus, isso é pecado. Deus é amor. Esse é o vínculo perfeito, é o principal atributo de Deus. Santidade e amor. Abra sua Bíblia aí em Hebreus capítulo 12. Carta aos Hebreus, capítulo 12. Apenas o versículo 14. O Senhor, Ele é digno de toda glória, de toda honra. Ah, irmãos, como é maravilhoso poder adorar ao Senhor. E nós compreendemos que quanto mais o adoramos, mais atraímos a sua presença manifesta no nosso meio. É isso que queremos. Queremos que o Senhor desça, rasgue os céus e venha com poder e glória, amém? Ele é poderoso para fazer isso. Porque Ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Jesus já tinha sido feita oferta antes de ser tudo criado, você sabia disso? Em Efésios vai dizer o motivo para que nele quem? Diga comigo, em Jesus, fala em Jesus, fôssemos santos e irrepreensíveis. Aleluia. Ou seja, um caminho em que não há repreensão. E é isso que nós vamos ver. Olha que texto poderoso. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Só os irmãos, por favor. Aleluias. Pai, nós te damos graças e mais uma vez inclinamos os nossos ouvidos e corações e mentes para que o Senhor comunique a tua vontade através da tua palavra. Ela é poderosa por si mesma, mas nós te pedimos, Senhor, que possamos ter compreensão. Ah, Senhor, o espírito de sabedoria e revelação esteja sobre nós neste momento. Queremos sair daqui, Senhor, transformados pelo poder da tua palavra. Então fale conosco, queremos te ouvir, em nome de Jesus, amém. Meus amados, que privilégio é para nós fazermos parte do plano de Deus, compreender que nele nós já fomos separados para sermos santos e irrepreensíveis. Irmão, como eu estava falando aqui, Deus não é pego de surpresa, você entende? Ninguém pode pegar Deus de surpresa, Ele sabe o fim desde o começo. Ele tem o poder e a autoridade para esticar a linha do tempo e saber todas as coisas ao mesmo tempo. Ah, querido, início, meio e fim. Ele é o alfa e o ômega. Ele é Deus. E não tem como nós mensurarmos a sua grandeza. Então você quer dizer que Deus já sabia que Adão irá pecar? Sim, Deus já se precaveu, irmão. Ele já tinha oferecido Jesus como sacrifício para resgate da humanidade que ainda nem tinha existido. E isso, irmão, pira a nossa cabeça, porque tamanha é a onisciência desse Deus. Mas não somente isso, irmão, porque Deus sabia. O plano era de formar uma geração de filhos à sua imagem e semelhança,
para dominar sobre toda a criação, inclusive sobre a geração que se rebelou nos céus. Você sabia disso? Deus criou o ser humano para governar a terra e para dominar sobre todas as coisas, inclusive sobre o próprio Satanás, que foi expulso do céu e lançado na terra. O homem é por si só uma natureza, a imagem e semelhança dele mesmo, para representar a autoridade de Deus na terra. Mas aí veio a pior coisa que pode acontecer na vida do ser humano. Você sabe me responder o que é? Pecado. O pecado é a doença mortal. Pecado é tão agressor para nós que é impossível Deus se separar de nós, mas faz com que nós nos separemos dele. O pecado nos impede de chegar até Deus. Deus, ele sonda e conhece e está em todo lugar ao mesmo tempo. É impossível fugir dos olhos de Deus, aleluia. Mas o pecado nos separa de Deus. O pecado cria uma barreira de aproximação nossa até Deus. E o pecado, irmãos, vai combater aquilo que é santo, aquilo que é puro, a essência de Deus. Tudo que foge à natureza de Deus, isso é pecado. Deus é amor. Esse é o vínculo perfeito, é o principal atributo de Deus. Santidade e amor. E nós vamos ver aqui hoje comigo, no nome de Jesus, 3 pontos importantes para nós compreendermos melhor o que é viver com Deus. O texto que nós lemos diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. O primeiro ponto que nós queremos meditar nessa noite é: não há autoridade sem santidade. Se você quiser anotar isso, é importante para você meditar, porque toda a Bíblia, ela faz menção disso. Só existe autoridade espiritual verdadeira através da santidade. Jesus, mesmo sendo feita oferta antes, no reino espiritual, antes do mundo existir, era necessário que isso fosse materializado. Então, a razão de todo o Antigo Testamento mencionar que Jesus viria. Nós podemos ver o Antigo Testamento procurando Jesus. Jesus está inserido no Antigo Testamento, de Gênesis a Malaquias. Ele foi prometido, ele foi anunciado, ele foi exemplificado, ele foi figurado, você entende? Tudo fazia menção, profetizado, irmão, quantas profecias. Mas chegou o tempo, no tempo exato, de Jesus nascer, vir ao mundo, se tornar homem como nós. Mas aí que está a diferença, ele não veio em pecado, ele foi gerado pelo Espírito. Ele não carregou o DNA pecaminoso que nós carregamos. Ele foi gerado pelo Espírito, mas habitando numa carne, 100% homem, mas 100% Deus. E aos 30 anos ele foi batizado, não para que se arrependesse dos seus pecados, porque ele não tinha, mas para se cumprir tudo. Porque havia uma profecia: aquele a quem João Batista batizasse e o Espírito Santo repousasse, este era o Filho de Deus, o enviado, o Cristo, o ungido. Aleluia! Então, Jesus foi pleno do Espírito e iniciou um reino, inaugurou um reino diferente daquilo que eles estavam acostumados. É um reino de dentro para fora, é um reino em movimentação pela dependência do Espírito. E a ausência do pecado deu autoridade a Jesus. Tamanha era a autoridade espiritual de Jesus, irmãos,
que quando ele chegava, se existisse algum demônio, o que acontecia? O que acontecia? Por várias vezes os demônios falavam assim: Jesus, por que vieste aqui nos atormentar? Estávamos aqui tranquilos, estava tão bom. A gente encontrou uma casa vazia aqui, tinha um gadareno que era Legião o nome, eram tantos demônios. E quando Jesus chegou, irmãos, a autoridade era tão grande. E a gente sabe da história. E este homem chamado Jesus, um homem simples de Nazaré, viveu em santidade. E o nome deste homem, Jesus, foi levantado o nome mais sublime, mais poderoso de toda a galáxia, de todo o universo, de tudo aquilo que se pode conhecer ou não. Jesus, o homem Jesus, foi exaltado pela sua santidade e autoridade. E fala que ao terceiro dia, ele ressuscitou. E depois de 40 dias, instruindo os seus discípulos e a igreja a respeito do reino, ele subiu em corpo para estar à direita do Pai. Se você hoje puder ser arrebatado aos céus e adentrar um pouquinho no trono de Deus, você vai ver ali 2 tronos, o do Pai e do Filho. O homem Jesus está no trono, assentado à direita de Deus. E muitas vezes, irmãos, nós usamos muito bem o nome de Jesus, amém? Porque Ele deu à igreja, Ele deu a nós a autoridade do seu nome. Ele falou: ao meu nome vocês podem pedir qualquer coisa e vos será feita. Às vezes a gente não crê o suficiente para isso, irmão. Fala assim: se 2 concordarem a respeito de alguma coisa, vocês podem pedir em meu nome e vos será realizado, vos será concedido. Isso é igreja. Quando uma igreja está alinhada, não é pedir qualquer coisa, irmão, em nome de Jesus. A gente vai aprender depois. É para a glória dele, se for da vontade dele. Então o que nós precisamos fazer? É estarmos alinhados na mesma sintonia. Não tem como perceber os planos de Deus, fazer conhecido dos planos de Deus, se eu não estou na mesma sintonia de Deus, amém? Hoje a gente quase não usa rádio. Meu carro só pega CD e eu gosto mais da rádio. E às vezes a gente vai procurando lá e é difícil achar uma rádio gospel boa, não é verdade? Porque não tem uma sintonia com que nós possamos nos comunicar. Eu achei umazinha, não vou falar não para não ser propaganda. Tem umazinha muito boa. Depois os irmãos podem perguntar isso. Vocês gostam de assistir, ouvir, né? Rádio. Mas vocês estão me entendendo? A sintonia de Deus é santidade. Ele falou: sede santos, porque eu sou santo. Sem a santificação é impossível ver o Senhor. E aqui está 2 chaves. A santidade, ela é promovida pelo próprio Espírito Santo. Ninguém pode se tornar santo por si mesmo, amém? Agora eu vou me tornar santo, eu vou lá, sei lá, para um mosteiro tal, e vou ficar lá de perninha cruzada, vou me tornar santo. Irmão, você simplesmente vai fugir da sociedade, vai fugir das suas responsabilidades, mas isso, lamento te dizer, não vai te tornar mais santo. Porque isso é o resultado de um relacionamento com aquele que é santo, o Senhor. Sede santos, porque eu sou santo. Amém? Vocês estão compreendendo? Amém? Então, querido, este nome foi dado a nós e é sublime, é extraordinário. Nós nos movermos pelo nome de Jesus a tal ponto de nós chegarmos e repreendermos o maligno, repreendermos algum demônio, repreender alguma doença, repreendermos, não no nosso nome, irmãos, mas no nome de Jesus. Isso é um privilégio da igreja. Mas em contrapartida, eu não posso me esconder no nome de Jesus e achar que eu não preciso também de santidade, eu não preciso me purificar ainda mais.
porque a graça foi me dada, é presente, é dom de Deus. Ela foi dada para nos fazer entrar neste lugar que era impossível. Irmãos, era tão poderosa a santidade de Deus, que o sumo sacerdote, uma vez por ano, amarrava uma corda e um sininho no seu tornozelo. Você sabia disso? Se você ler a Escritura, você vai ver. E ele oferecia sacrifícios para poder entrar nesse lugar que era santíssimo. Uma vez por ano, pensa, na Arca da Aliança, onde estavam ali o maná, as tábuas da aliança e a vara de Arão que floresceu, estavam ali dentro da arca. Era um lugar santíssimo, era a manifestação, mesmo que fosse um pouquinho, da glória de Deus. Irmãos, se aquele sumo sacerdote entrasse de qualquer maneira, ele era fulminado, ele era morto ali, na hora. E por que a corda? Era para puxar, porque ninguém podia entrar. Então a corda faz sentido. E o sininho, ele entrava em movimento. Se o sininho parasse, é porque tinha dado ruim, cara. Tinha dado ruim. Tamanha era a santidade desse Deus. Só que em Jesus, isso é tremendo. Quando ele entregou a sua própria vida no madeiro, em breve nós teremos uma cruz aqui, né? Amém? Os irmãos já estão preparando aí o nosso painel, vai ficar bonito. Quando Jesus entregou sua própria vida no madeiro, e ele falou: Pai, está consumado, e entregou de alto a baixo, aquele véu do Santo do Santo foi rasgado. Não mais poderia agora conter a presença gloriosa do Espírito. O véu foi rasgado através de Jesus. E essa graça foi dada a nós, assim, de presente, irmão. E às vezes nós estamos lidando com a santidade de Deus como uma coisa qualquer. Nós não podemos confundir a graça que nos foi dada com libertinagem. Eu não posso lidar com as coisas sagradas de Deus como se fosse qualquer coisa e fosse impune a nós. Em Atos capítulo 19, nós vamos ver algo bem interessante. Filho de um sacerdote, 7 filhos na verdade, chamado Cefas, sacerdote da sinagoga judaica. Eles saíam pela cidade, era tipo os irmãos caçadores de demônios, sabe? Os irmãozinhos que gostam de ver umas séries sinistras aí, né? Está repreendido em nome de Jesus. 7 irmãos, os caçadores de demônios. Quem lê entenda, né, sabe? Chegou um momento que eles se depararam com um bicho feroz. E o bichão falou assim: eu sei quem é Jesus, conheço a Jesus e sei quem é Paulo, porque eles estavam tentando expulsar em nome de Jesus a quem Paulo pregava. Olha só a terceirização do negócio. E aí deu ruim, irmão. Eu conheço Jesus e sei quem é Paulo, mas vocês, quem são? Eu não conheço vocês. Porque queriam usar apenas a autoridade do nome de Jesus, que é poderoso, mas a quem Paulo pregava, ou seja, relacionamento com Jesus, zero. E aí o bichão envergonhou. Disse que bateu nos 7, espancou e deixou despido. Os caras saíram correndo, pelado, irmão. Pensa na vergonha. Então, irmão, lidar com o nome de Jesus, resumindo aqui para nós, não pode ser apenas uma coisa qualquer. Eu estou mal, agora eu vou chamar pelo nome de Jesus. E eu esqueço do meu compromisso diário, porque não há santidade sem uma devoção primária. Eu preciso me relacionar com esse Deus que é santo todos os dias. Eu preciso buscar intensamente quem Ele é. Eu preciso ler as Sagradas Escrituras, porque dela dizem respeito à vida eterna. É dela que manifesta quem o Senhor é. Se você quer conhecer Deus na sua totalidade, isso será impossível. Mas se você quer conhecer Deus um pouco mais, irmão, leia esses 66 livros. Aleluia. Eu sabia, né? Era 1189 capítulos.
Eita glória, os irmãos que gostam aí, né? Não sei quantos mil versículos. Leia as Sagradas Escrituras, elas testificam a respeito do Messias e de quem ele é. Então, amados, falar o nome de Jesus é maravilhoso, mas isso também não nos garante salvação. E eu preciso ser duro porque no mundo em que vivemos, a religião tem sido deturpada. Qualquer um pode abrir uma porta e falar que é a igreja, mas sem viver a essência do evangelho verdadeiro, não! O evangelho precisa ser mantido santo como ele é. O evangelho é o próprio Cristo, a boa notícia, que Deus não nos deixou no pecado, ele derramou graça para o seu Espírito agora fazer a habitação em nós, não uma casa, não um templo feito por mãos de homens, mas nós, o nosso coração, sermos a morada do seu próprio Espírito, e isso é extraordinário. Mateus capítulo 7, versículo 22, Jesus vai se confrontar sobre isso. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que fizer a vontade do meu Pai. Então eles vão dizer, mas Senhor, nós não profetizamos em teu nome, nós não curamos os enfermos, nós não expulsamos os demônios. E Jesus simplesmente vai virar para eles e vai falar assim, apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Irmão, Deus só tem uma linguagem, Deus só tem uma sintonia, e ela é santidade. Deus não reconhece aquilo que não é santo. Aquilo que não é santo é anátema, é maldição. Você entende, irmão? Diga amém. Fala assim, Senhor, diga comigo, Senhor, me torne mais santo. Preciso da tua santidade. Aleluias, aleluias. Deixa o Senhor te conhecer, irmão, através da santidade. Todos os dias, reserve um horário para buscar o Senhor. Feche a porta do teu quarto. Abre, irmão, teu coração e expõe para Ele as suas fraquezas. Não tem como esconder de Deus aquilo que você faz no oculto, aquilo que você faz que ninguém está olhando, não tem como eu ocultar até o teu pensamento. O Senhor sabe, Ele sabe quando você coloca a cabeça no travesseiro, aquilo que você está pensando e sentindo. Então por que, irmãos, tentar esconder? Rasgue a tua vida diante do Senhor, é assim. E o segundo ponto, eu quero ser breve, se o Senhor permitir, mas tenha paciência. O Senhor ele está nos falando nessa noite, aleluia. O segundo ponto é, não há santidade sem obediência. Esse é o segundo ponto. Está escrito que Jesus, ele aprendeu. Imagina, o detentor de toda a sabedoria, o Criador de todas as coisas. João vai falar que ele era o verbo, ele estava com Deus, e nele foram feitas todas as coisas. Mas o homem Jesus precisava aprender certas coisas, e está escrito que ele aprendeu por aquilo que ele sofreu. Amém. Irmão, obedecer dói, obedecer custa, obedecer tem um preço sim, porque vai em confronto à nossa comodidade, ao nosso prazer carnal. Obedecer às vezes é difícil. Alguém botou no grupo aí, né, um videozinho, né, uma música, Senhor, se tu dizer não, tá tudo bem. Como é a música? Nem sei mais. E aí, realidade, eu fui lá para a cama chorando, fazendo birra, porque Deus disse não, e agora? E muitas vezes nós vivemos assim. Nós crescemos na idade, no físico, mas ainda permanecemos como crianças no entendimento. Mas é tempo de maturidade, e ela só vem através da obediência, irmão. Nós precisamos aprender o que é santidade através da renúncia. Aquele que quiser vir após mim, disse Jesus, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Ou seja, eu estou dando um exemplo aqui, ó. Eu renunciei, eu deixei por um momento a minha glória. Eu desci
para ser traído, para ser zombado, para as pessoas não crerem naquilo que eu estou dizendo. Me chamaram de Beelzebu, tentaram me matar. O que Jesus sofreu, irmão? A agonia de levar o fardo de toda a humanidade, que fez ele transpirar sangue. Jesus, ele sofreu tudo o que um ser humano pode sofrer. Toda a tentação que o ser humano pode enfrentar, ele enfrentou. Mas ele aprendeu a permanecer em santidade pela obediência. Ele testemunhava: eu vim para cumprir o que o Pai me disse. Simples, ponto. O meu Pai falou, então eu vou obedecer. Eu vim aqui para cumprir o que de mim está escrito. As profecias dizem que é para eu entrar em Jerusalém no jumentinho. Eu vou entrar em Jerusalém com o jumentinho. Você entende? Ele cumpriu toda a lei. Isso é magnífico, irmão. Então, para obedecer toda a lei, ele precisava conhecer toda a lei. Aos 12 anos de idade, irmão, 12 anos de idade, Jesus estava ensinando aos mestres da lei. Quanto tempo você tem de Bíblia por dia? Quanto tempo? Eu não quero constranger ninguém, irmão, é o Senhor que está mandando dizer. Amém? Não precisa levantar a mão, não precisa responder, fica tranquilo. Mas quanto tempo você tem de leitura bíblica por dia? O quanto você conhece da lei do Senhor? Ah, querido, não tem como obedecer se não há uma compreensão daquilo que Ele quer. Então fala assim: assuma isso, se você tiver coragem, eu vou ler e conhecer aquilo que Deus quer através da Bíblia todos os dias da minha vida. Amém. Irmão, que nem que seja um versículo, não apenas aquilo que é posto no grupo, no Facebook, não, irmão, esquece aquilo. É uma experiência pessoal, intransferível. Você não pode colocar na conta de ninguém isso, amém? Se comprometa com o Senhor. Não é com o pastor Rafael, não é com a igreja Carisma, mas é com o Senhor que tem os mandamentos. E os mandamentos do Senhor são vida para nós, são bons, por mais que custe na carne, mas elas vão promover vida. Aleluia! E eu quero ser mais ligeiro, então nós seguimos aqui ao terceiro e último ponto dessa noite. Não há obediência sem amor. Você pode ler a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, mas se você não tiver um amor genuíno para crer naquele que fez escrever os homens inspirados, ela será apenas um outro livro qualquer. Deus, Ele almeja um amor verdadeiro, uma obediência em conhecer não apenas a lei, mas o Deus da lei. Aquilo que a lei do Antigo Testamento foi incapaz de realizar, a transformação completa do ser humano, de dentro para fora, aquilo que só através do Espírito Santo poderia ser. Em Ezequiel, capítulo 36, Deus vai falar através do profeta, que Ele daria um novo coração, um coração onde os mandamentos do Senhor seriam cravados no próprio coração, e seria dado o Espírito. Irmãos, que coisa gloriosa é essa promessa, de termos o Espírito dentro de nós, para nos conduzir a toda a verdade. Não tem como discernir, compreender as coisas espirituais, a não ser pelo Espírito. Você só pode compreender o caminho de Deus pelo auxílio do Espírito. Então não tente ler a Bíblia apenas com raciocínio lógico, normal, humano, mas faça uma oração antes e depois de ler. Senhor, ilumina
os olhos do meu coração para entender a Tua palavra. Porque as coisas são espirituais, irmão, só podem ser discernidas espiritualmente. E nós temos esse privilégio. Em Hebreus capítulo 11, nós vamos ver os heróis da fé. Em Hebreus capítulo 12, nós temos um chamado de Deus para a correção. E logo após ele vai falar algo que é extraordinário. O Senhor ele está se movimentando dentro de nós, dentro de nós, dentro de nós. E chegamos aqui, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. É por amor que nós inclinamos os nossos ouvidos para ouvir Deus. O amor de Deus será manifestado pela nossa inteireza de coração em querer obedecer. Jesus falou aos seus discípulos: vocês me amam? Então obedeçam aos meus mandamentos. Se vocês não obedecem aos meus mandamentos, vocês não me amam. Os mandamentos de Deus se resumem em 2. Amém, igreja? Você sabe quais são os principais mandamentos que regem toda a Bíblia? Amar a Deus sobre todas as coisas, sobre a tua própria vida, sobre o teu marido, a tua mulher, os teus filhos, sobre a tua casa, sobre o teu carro, sobre todas as coisas. E o segundo, semelhante a ele, é amar ao próximo como a ti mesmo. Irmãos, isso nos demonstra como é viver em paz com todos. Não tem como viver em paz se eu não oferecer aquilo que eu gostaria que me fizesse. Jesus vai exemplificar isso. Só que Jesus, ele aumenta o nível da responsabilidade. Um novo mandamento vos dou. Você sabe qual é? Assim como eu vos amei, amais também uns aos outros. Irmãos, ele teve a ousadia de amar um cara sujo como eu, que era inimigo de Deus, um outro tempo. Agora não. Agora eu posso desfrutar do seu amor. E eu escolho amar. O amor, ele precisa vir acompanhado de atitudes, de ações correspondentes. Por isso, eu preciso obedecer aos seus mandamentos. E Jesus exemplificou no Sermão da Montanha quais são esses mandamentos na sua profundidade. Ser bem-aventurado, sendo um pobre de espírito, ser manso, ser humilde, faminto pela justiça, ser perseguido e até amar o nosso inimigo. Irmãos, esse é o padrão de Deus, não mais nem menos, esse é o padrão de Deus. Humanamente falando, parece impossível, mas eu quero te dar uma boa notícia. Com Deus é possível. Você pode perdoar aquela pessoa que te ofendeu. Você pode se livrar dessa amargura. Você pode se livrar dessa tristeza através do Senhor. Ele te capacita a isso.